Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuto, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre como que você pode fazer melhores escolhas tipográficas ou escolher melhor ações para o seu projeto, mas levando em consideração principalmente o conhecimento científico e também histórico. Por que que acontece, cara? Por que que eu estou falando sobre esse tema, né? Porque já faz um tempo que eu observo alguns produtores de conteúdo, principalmente aqueles que produzem conteúdo em formato de texto, né? E aí falando de texto longo ou textos densos, né? E eu tenho percebido que muita gente eles têm tido muita dúvida em relação a qual fonte escolher, já que na medida que o mercado digital ele foi expandindo, as opções de fontes digitais também expandiram. Isso é um negócio natural de acontecer, né? E acaba que a gente cai naquele velho paradoxo, né? Que é quanto mais opções você tem, mais difícil fica de tomar uma determinada decisão, né? E eu tenho visto muitos produtores de conteúdo com essa dificuldade. E além disso, cara, eu tenho percebido que na medida que esse mercado ele expandiu, apareceu um grupo específico de designers, cara, que eles pensam de uma forma diferente. E o que eu quero dizer com isso, cara? Na medida que eles enxergaram no mercado uma oportunidade, muita gente buscou suprir essa demanda de uma maneira muito rápida, né? E aí para produzir material para rede social, até mesmo site, né? Landing pages, etc. Mas essa galera, eles focaram muito no conhecimento prático e eles não focaram tanto no embasamento teórico. E acontece que todo tipo de conhecimento que ele é focado muito na prática e não tem esse embasamento teórico, ele acaba sendo muito superficial. E ele pode sim, cara, solucionar um problema, mas geralmente essa solução ela vai ser temporária. Essa solução ela é superficial. E eu não quero dizer aqui se está certo ou se está errado, isso não cabe a mim, cada um faz a sua opção, mas eu acredito que a falta desse embasamento teórico, cara, ele pode acabar prejudicando muitos dos conteúdos. Porque o que acontece? Quando você faz uma má seleção de uma fonte ou uma escolha ruim de uma fonte, cara, o seu conteúdo talvez ele não esteja sendo entregue da melhor forma que ele poderia ser entregue. E aqui a gente está falando no sentido de eficácia mesmo. Eu estou falando de você extrair do seu conteúdo o melhor possível. E o melhor aqui, cara, significa que o seu leitor ele possa ter uma compreensão mais plena, uma compreensão mais completa do seu conteúdo e isso pode sim ser prejudicado por causa de uma má escolha tipográfica. E indo direto para o conteúdo, cara, é interessante a gente falar o seguinte: quando você fala sobre fontes, cara, principalmente fonte para texto, o objetivo dela precisa ficar assim, muito claro, precisa ser nítido na sua mente. Porque o que acontece? O objetivo principal de uma fonte para texto longo, cara, e aqui independente se é para produção de conteúdo, se você vai fazer um e-book, se você vai fazer um livro impresso ou qualquer coisa do tipo. O objetivo de uma fonte com esse propósito específico é garantir que a mensagem ela seja entregue de forma eficaz. E isso pode parecer muito óbvio, cara, mas se você levar isso em consideração, você vai ver que nem sempre esse propósito está na mente das pessoas que estão produzindo livros e estão desenvolvendo esse tipo de arquivo. Porque muita gente eles vão levar em consideração a questão estética. E aqui, cara, eu não quero dizer que a estética ela não importa. A estética importa, ela precisa ser bonita, mas a beleza de uma fonte desenvolvida para um texto longo, cara, ela é diferente da beleza de uma fonte, por exemplo, desenvolvida para um anúncio ou de uma fonte desenvolvida para um logotipo. Porque a beleza para uma fonte desenvolvida para texto é a beleza que alguns tipógrafos chamam de a beleza invisível. Inclusive tem um livro sobre tem um livro sobre livros que ele já chama justamente isso, né? Ele chama inclusive tem um livro sobre livros, né? Que esse livro ele chama a arte invisível ou sobre a arte invisível, né? Alguma coisa assim. Porque a tipografia para uma fonte, cara, ela consiste em ser uma fonte que não atrai atenção para ela mesma.
a atenção dela é exclusivamente para o conteúdo que está sendo transmitido. Então, cara, por mais que ela possa ser bonita, ela pode sim ter floreios, etc. O objetivo dela, cara, não é ser uma obra de arte no sentido que a gente consegue de ser apreciada. O objetivo dela é fazer com que a mensagem seja apreciada. Por isso que ela é uma beleza invisível, por isso que ela é uma arte invisível. Porque o objetivo dela, cara, é justamente transferir a atenção. Ela é simplesmente um canal para que o texto possa ser entregue de uma maneira mais eficaz. E tendo esse objetivo nítido, cara, tendo esse objetivo claro na sua mente, a gente parte aqui para esse embasamento teórico que eu estou falando, que é justamente a gente considerar os nossos hábitos de leitura. Porque o que acontece, cara? A gente acredita, é normal que a gente acredite que nossa leitura ela é feita de forma sequencial. Que você vai lendo ali letras por letras e a partir das letras você forma a palavra, ou então você pode até acreditar que a leitura seja feita simultânea. Em que sentido, cara? Você pegando palavras por palavras. Então, seu olho bate ali, você enxerga uma palavra, vai para outra palavra, e assim você forma a sentença. Mas ao que tudo indica, cara, parece que não é assim que a gente lê. E é até natural, cara, que a gente pense que a nossa leitura acontece sequencialmente, porque é assim que a gente aprende a ler, né? A gente aprende o alfabeto, depois a gente aprende combinações de letras, e isso vai expandindo, expandindo. Só que, ao que tudo indica, cara, pelo que a ciência tem mostrado, parece que a nossa leitura ela ocorre de uma maneira simultânea. E o que, que significa isso, cara? Significa que os nossos olhos ele não focam nem em letras, no singular, e nem em palavras. Os nossos olhos ele focam especificamente em grupos de letras, cara. E aí, qual que é o processo que ocorre aqui enquanto a gente está lendo? O nosso olho ele foca em um grupo de letra específico, ele vai dar um salto de algumas letras, e o termo técnico para isso é sacada, então ele vai focar, e esse foco eles chamam de fixação, depois ele vai dar uma sacada, vai ocorrer outra fixação e depois outra sacada, e assim a gente vai seguindo o texto. E o tempo que é gasto na fixação e a quantidade de letras que a gente salta nessas sacadas, cara, vai depender muito do nível do leitor. E por que, que isso aqui é interessante, cara? Porque muda a maneira como a gente enxerga, por exemplo, o que deve ser considerado em uma fonte legível, uma fonte que tem uma boa legibilidade. Porque a partir disso, cara, você vai entender que a letra ela tem um papel crucial quando a gente está falando sobre legibilidade, porque presta só atenção. Se os nossos olhos, cara, quando a gente vai fazer essa leitura, ele está focando em grupos de letras específicos e está dando essas sacadas, e quando eu falo sobre essa sacada, gente, é importante destacar aqui que não quer dizer que o olho ele esteja ignorando essas letras que ele salta. É que, na verdade, cara, a gente enxerga essas letras que são saltadas como letras adjacentes. Então a gente tem esse grupo de fixação e meio que com o canto do olho, é o jargão que a gente usa, né, cara? Com o canto do olho você enxerga as outras letras, mas a gente foca especificamente em pequenos grupos de letras. E esse restante a gente vê aí de maneira adjacente. Mas o que, que acontece, cara? Você começa a perceber, cara, que justamente pelo fato da gente focar em grupos específicos de letras, é necessário que essas letras ou o formato dessas letras ele seja muito bem definido, cara. É necessário que nós, no momento em que estamos focando nessas letras específicas, o nosso olho saiba muito bem o que é cada letra. Porque olha só, se o nosso olho, cara, enquanto a gente está lendo, ele tem esse momento de fixação e dá uma sacada e tem outra fixação, e por esse curto período que ele tem aqui de fixação, ele não consegue distinguir muito bem quais letras estão ali naquele grupo, vai acontecer o que eles chamam de regressão, cara, que é aquele clássico momento quando você está lendo um conteúdo, ou quando você está lendo um livro, e você acaba de ler uma sentença e fala assim, velho, o que é que eu acabei de ler? E aí, claro, isso pode ocorrer também por falta de atenção, mas muitas vezes pode acontecer porque teve algumas letras ali que foram confundidas. Ou você não enxergou direito alguma letra ali por algum motivo e tal. E o que acontece, cara, é que quando a gente não consegue
compreender plenamente essa linha ou essa sentença, cara, o nosso olho ele vai fazer essa regressão, que é justamente ele saltar, mas no caminho regresso. Ele vai indo para trás até que ele consiga encontrar o significado ou completar, pelo menos, o significado daquilo ali que acabou de ser lido. Então, quanto menos regressão o texto tiver, cara, melhor. Porque você não vai estar quebrando o fluxo de leitura. E é interessante aqui, cara, que você considere isso. Quando uma pessoa ela vai ler um texto seu, além de você escrever bem, além do conteúdo ser bom, é interessante que exista esse fluxo de leitura. E o que significa isso, cara? É que o texto ele consiga criar um ritmo agradável, de uma forma que a pessoa ela leia sem que ela tenha quebras ou sem que ela tenha pausas muito abruptas. É necessário que ela consiga ler ali de uma forma fluida, de uma forma constante, porque geralmente, cara, isso aprimora a possibilidade da pessoa conseguir se manter diante do texto e aprimora também a concentração da pessoa em relação ao texto. Então, portanto, cara, grava isso aqui. No final você vai ver que isso tudo vai fazer mais sentido. Mas grava isso. Quando a gente está falando sobre legibilidade, principalmente para textos longos, é necessário que os olhos ele consiga identificar muito bem o que é cada letra. Essas letras elas não podem ou elas não devem ser confundidas com outras letras. E aqui tem uma imagem que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, tem algumas que ela vai facilitar um pouco a compreensão disso tudo que eu tô falando. É, na verdade, um esquema visual sobre fixação, sacadas e regressão. E um ponto aqui que é interessante também falar, cara, é que a fixação, que é esse grupo específico de letras, ele tem essa importância, e eu estou dando tanta ênfase nele, é porque, na verdade, é justamente nos momentos de fixação que ocorre a retenção do conteúdo. E quanto maior for o nível do leitor, ou quanto mais familiarizado ele estiver com o texto, cara, menor vai ser o tempo que ele gasta na fixação e maiores vão ser as sacadas. Então você começa a perceber que se as letras elas não forem muito bem pensadas, cara, num processo que a letra ela tem um papel singular, cara, que a letra ela é tão importante assim nesse processo de leitura, ou melhor, no processo de compreensão, você vai perceber que você pode simplesmente estragar o texto por completo. Porque se a pessoa ela tá confundindo as letras, cara, seja quando ela enxerga de maneira adjacente, ou seja no momento da fixação, cara, com certeza a compreensão do texto ali ela vai ser profundamente prejudicada. E dependendo do grau de dificuldade, cara, dependendo do grau de dificuldade que a pessoa ela vai ter para compreender ou distinguir as letras, é bem provável que a pessoa ela até mesmo abandone o texto. Justamente porque para ela conseguir entender aquele texto vai ser necessário que ela despenda uma quantidade de energia muito maior. E aqui você consegue enxergar a imagem, né, um exemplo visual disso tudo que eu estou falando com mais precisão e talvez faça mais sentido. E dependendo de onde você estiver, talvez o texto ali embaixo esteja bem pequeno, mas caso você queira ter acesso à imagem também, ou ter acesso também, na verdade, isso é um texto, né, com algumas imagens, caso você queira ter acesso ao material completo, eu vou deixar a descrição aqui no link. Aí você pode ler com mais calma, né, ler, voltar, né, anotar, né, e tirar suas conclusões, mas grava isso, cara. A questão das letras aqui, a distinção entre as letras é crucial. E isso vai fazer mais sentido que agora eu vou te mostrar uma imagem, cara, que você vai perceber que em muitas fontes, no contexto atual que a gente tem, você vai perceber que muitas fontes elas podem ser facilmente confundidas, cara. E isso ocorre principalmente em fontes sem serifas, né? E a imagem tá aí na tela, né? Você pode ver. E você vai perceber que principalmente ali o número um e a letra, isso é um I maiúsculo, existem muitas fontes que eles podem ser confundidas, né? Eu coloquei justamente aí aumentando aí o grau, né? Ou diminuindo o grau de legibilidade, na verdade. E esse mesmo é um tipo de fonte que talvez possa ser interessante para você usar, sei lá, talvez num anúncio, alguma coisa do tipo.
ou em um logotipo, mas até mesmo nesses casos, cara, pode ser perigoso, considerando que talvez a pessoa que esteja ali é, tendo contato com esse material pela primeira vez, por exemplo, no caso de um logotipo, pode ser que você desenvolva aquilo ali, mas uma pessoa que não é nativa, cara, uma pessoa que não está acostumada com aquela marca, no primeiro contato ela possa confundir o nome, né? E isso aconteceu inclusive com o redesign do Itaú, né? Que recentemente o Itaú eles mudaram ali a marca deles, né? Eles fizeram um redesign completo, na verdade, né? Mas principalmente a questão tipográfica, muita gente questionou o porquê que eles mudaram o I maiúsculo para o I minúsculo, né? E um dos motivos é justamente esse, cara, que o I maiúsculo, na verdade, ele pode ser facilmente confundido ou com o número um ou até mesmo com a letra L minúscula em muitas fontes, né? Então, considerando aí que provavelmente eles estão buscando atingir um novo público, né? Principalmente aí a geração das pessoas mais novas, né? Que eles não estão tão acostumadas assim com a marca quanto nós ou quanto as gerações anteriores. É interessante que eles façam essa mudança não só por uma questão estética, mas justamente para conseguir aprimorar a legibilidade do texto. Mas talvez, né, cara, você se levante uma pergunta, né? Que é assim, tá, beleza, cara, as letras precisam ser distintas. Mas qual é a referência que eu tenho, né, cara? Onde que eu busco essa referência de assim, ah, não, esse aqui é o padrão, ou esse aqui é o protótipo de letra que eu tenho. Justamente porque, na medida que as fontes digitais aumentam em número, né, a forma das letras pode ser muito variada, né? Existem diversas formas de letras diferentes. Mas, na verdade, cara, existe sim um protótipo e ele é muito mais comum do que você imagina. Porque se você considerar, cara, grande parte do alfabeto que a gente usa de maneira cotidiana mesmo, do alfabeto que a gente usa no dia a dia, cara, existem basicamente dois protótipos, que é o seguinte, a gente tem um deles que é para as letras maiúsculas. A gente usa praticamente, cara, o mesmo alfabeto que era utilizado no Império Romano, e isso é uma parada assim muito louca da gente considerar, que, cara, olha a quantidade de tempo que tem, e ainda assim a gente utiliza praticamente o mesmo alfabeto. E para letras minúsculas, cara, ele talvez não seja tão. Muitas pessoas talvez não tenham essa informação, mas a gente também tem uma referência. E a gente consegue voltar lá até o século XV, cara, que é quando começou a ser muito usado o tipo de letras minúsculas, principalmente na Itália. Então, o que acontece, cara? Sempre quando você for selecionar uma fonte, é interessante que você tenha esses exemplos na mente e que você busque o mínimo possível fugir disso, cara. O quanto mais próximo você conseguir se manter ao que a tradição ou que a história estabeleceu, cara, melhor. Porque pelo simples fato que os nossos olhos eles estão acostumados com esse tipo de letra, cara. Então é mais fácil a gente utilizar isso e quando a pessoa lê, a pessoa ela não vai ter nenhum tipo de estranhamento e ela não vai ter o fluxo de leitura dela atrapalhado porque ela viu uma letra de uma forma diferente. Então, quando você for selecionar uma fonte, cara, para um projeto e você tiver esse objetivo de produzir um texto denso, seja um livro, ou seja um postagem, um carrossel, qualquer coisa do tipo, considere esses dois pontos, cara. Primeiro, as letras precisam ser distintas entre si. O quanto mais distintas elas forem entre si, melhor. E segundo é a familiaridade, cara. Quanto mais familiar a letra for ao que é o cotidiano ou o que é o tradicional, melhor. Porque dessa forma, cara, você vai garantir que a pessoa ela leia um texto sem que o fluxo de leitura dela seja atrapalhado. E dessa forma também você consegue garantir, cara, que você não vai ter que ficar preocupado se a sua fonte é boa ou ruim, se a pessoa vai compreender ou não o seu conteúdo. Desde que o seu conteúdo tenha sido estruturado de uma forma clara, essa escolha tipográfica, cara, com certeza ela vai garantir que o seu texto ele seja entregue de uma forma mais eficaz. É claro que existem sim outros aspectos que precisam ser considerados, cara, mas eu acredito que somente com esses dois você consegue aprimorar em muito qualquer projeto tipográfico. Eu sei que talvez ainda tenha várias dúvidas na sua cabeça, você pensa assim, pô, não, mas ele não respondeu todas as perguntas e tal, e de fato existem várias, até porque a tipografia é uma área muito antiga e extremamente densa, mas esse vídeo mesmo, na verdade, ele é parte de um conteúdo denso. Eu também gosto muito de escrever textos
E caso você queira acessar, né, eu já até falei isso anteriormente, né, mas é válido reforçar, o link está na descrição, você consegue acessar aí o conteúdo completo e você também consegue acessar outros textos, né, onde eu falo sobre temas diferentes, sobre histórias de fontes, onde eu vou falar um pouco sobre formatação e outros tipos de conteúdo relacionados, tanto à tipografia, mas como no design geral. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considerem se inscrever no canal, considerem também curtir, porque isso vai garantir que esse vídeo ele seja entregue para mais pessoas. E eu espero vocês na próxima.